Imagino que você já conheça a emoção ansiedade. Mas você já ouviu falar em ansiedade sexual? Olá, eu sou Carolina Freitas, sou psicóloga clínica, mestre em psicologia, especialista em sexualidade humana, e o tema que nós vamos conversar nesta semana é sobre ansiedade sexual. A ansiedade é uma emoção, um sentimento muito parecido com medo, só que não tem uma fonte real, uma fonte específica. Ela acontece nas situações rotineiras do dia a dia, nas nossas experiências de vida. E pode acontecer com qualquer pessoa a qualquer momento. A gente tem aí alguns sintomas que são elencados, como palpitação, sudorese, dificuldades excessivas, preocupações excessivas, interfere nos relacionamentos, nas cognições, nas relações, nas atividades sexuais, interpessoais. A gente ainda tem aí uma catastrofização, que é aumentar a situação com a dificuldade em lidar com ela. Então, todos esses são sintomas da ansiedade que acontece sem ser por um fator específico e pode acontecer em qualquer momento da vida. Enquanto emoção, todos nós podemos passar pela emoção da ansiedade. Enquanto transtorno de ansiedade, aí a gente vai precisar falar sobre tempo, intensidade e sofrimento. Aí a gente entra num outro lugar de fala que não é esse nosso sobre ansiedade do dia a dia. E quando a gente vai falar de ansiedade sexual, a gente está falando de toda essa dificuldade na cena sexual, na vivência da sexualidade. Isso pode acontecer em novos relacionamentos, como também relacionamentos já de médio e longo prazo. Mas é importante você saber que nem toda pessoa ansiosa será afetada de forma a inibir a sua resposta sexual devido à ansiedade sexual. Explico. A ansiedade é uma das emoções negativas que podem vir a interferir na resposta sexual, na atividade sexual. Mas se eu sobreponho emoções positivas como desejo, intimidade, prazer, alegria, né, o tesão de estar ali junto, eu posso sobrepor essa ansiedade, e a ansiedade, enquanto uma emoção negativa, ela pode estar ali presente na atividade sexual, mas não enquanto inibidora da resposta sexual. Por que eu trago isso? Porque antes, lá nos estudos iniciais do ciclo da resposta sexual humana, a gente tinha a ansiedade como protagonista das dificuldades, das disfunções sexuais. Hoje a gente sabe que a ansiedade pode estar presente, que ela pode inibir ou não a resposta sexual. Então vai depender de como a gente lida com as emoções e também de alguns outros fatores que interferem. Vou trazer para vocês dois fatores que mais são evidenciados nas situações sexuais, que é a questão da autoimagem e a ansiedade de desempenho. A autoimagem corporal está ligada a sentir-se satisfeita com seu corpo, com a sua imagem, com a sua aparência. E devido a estarmos numa sociedade em que o culto ao corpo ele é privilegiado, que tem um determinado corpo, uma determinada forma que é dita mais sensual, mais feminina, e nem todas as mulheres estão nesse padrão e vão conseguir estar nesse padrão, porque nós somos uma sociedade diversa, inclusive aos formatos de corpos. Muitas mulheres, além da ansiedade sexual, têm baixa autoestima. Então, a dificuldade com a imagem corporal, ela entra aí, geralmente em mulheres. A gente tem também alguns homens que têm essa dificuldade, mas é evidenciada mais em mulheres, devido a esse culto ao corpo, de como está a aparência. Sobre depilação, a gente também fala sobre corpo, sobre depilação, sobre não ter manchas, sobre não ter marcas.
Então é um grau de exigência em que a mulher ela fica hipervigilante na atividade sexual, e enquanto ela fica ali preocupada se determinada posição ela tá parecendo sensual, se o bumbum tá empinado, se o peito não parece caído, se a barriguinha não aparece saliente. É um excesso de preocupação, se eu acendo a luz, se eu apago a luz, como é que eu faço para parecer? A mulher sai do sentir. E quando eu saio do sentir na cena sexual, eu perco as sensações sexuais, eu inevitavelmente não vou ter uma resposta sexual satisfatória e prazerosa. Então aí a gente está falando da ansiedade sexual, mas a gente também está falando da baixa autoestima e a gente também está falando da dificuldade com a imagem corporal. Então veja, a gente tira a ansiedade enquanto protagonista e traz outras situações que também vão interferir, que vão inibir a resposta sexual prazerosa. E a gente tem o desempenho sexual. Quando a gente fala em desempenho sexual, a gente está falando, né, para todos os gêneros aí também, que nada mais é do que a performance. É o parecer, é o ter de manter uma ereção por tanto tempo, é ter uma atividade sexual de tantos minutos. Tem um aprendizado aí também da pornografia, não vou entrar nesse tema hoje, mas a gente já pode pincelar aí para trazer o desempenho sexual, a performance sexual, enquanto um fator que vai interferir, que vai inibir a resposta sexual saudável e prazerosa. Então, o que acontece? A ansiedade de desempenho que está relacionada à performance vão ter ali emoções ligadas à ansiedade em si, mas também nos cuidados em estar ali na cama, se eu tô sendo demais, se eu tô sendo de menos, se eu posso virar, se eu posso mudar, se eu posso falar, se eu posso falar alguma coisa picante, se eu não posso. Então, o que eu quero trazer com isso? Cuidado para você não se tornar espectador ou espectadora da sua atividade sexual. Tentar seguir um script, um roteiro sexual que não é seu, porque isso vai inibir a sua resposta sexual prazerosa. Então a gente não pode falar só da ansiedade, mas todos esses desdobramentos, quando você chega numa terapia da sexualidade, precisam ser observados para que você atinja o seu objetivo. A gente vai lidar com ansiedade? Também. Mas vejam, além da ansiedade, a gente vai lidar com o corpo, a gente vai lidar com desempenho, com performance, a gente vai lidar com questões culturais. Então é muito mais amplo o que pode vir a inibir a resposta sexual humana de forma prazerosa. Então eu sugiro, antes da gente falar que você tem ou não ansiedade sexual, se isso está atrapalhando o seu prazer sexual, perceba se você está sendo espectador ou espectadora, se você está monitorando a sua atividade sexual, se você está tomando conta do seu prazer de uma forma a inibir e não a soltar. Porque quando a gente fala de prazer, a gente fala de orgasmo, a gente está falando de uma perda de controle, de soltar-se, de usar todos os sentidos, de sentir na pele, independente da cor da pele, do tamanho desse corpo, se tem marcas ou não. Então envolva-se na experiência sexual, use todos os seus sentidos, use o corpo que você tem, familiarize-se com o seu corpo, com toque, com a pele. A pele é nosso maior órgão sexual, independente de cor, independente de tamanho de corpo. Você pode sim ter uma vida sexual prazerosa, e a ansiedade ela pode até passar, mas não necessariamente inibir a sua resposta sexual. A minha dica hoje para você é: envolva-se na experiência sexual. E se tiver qualquer dificuldade, eu me coloco aqui à disposição. Vou trazer para vocês em outros vídeos o que é a saúde sexual, como é que a terapia da sexualidade funciona e pode te ajudar durante esse processo. Isso eu vou trazer nos próximos vídeos. Então, aproveito para te lembrar, inscreva-se no canal, ative o sininho, que aí você vai ser lembrada dos próximos vídeos. Toda terça-feira tem um vídeo novo, então deixa aqui nos comentários se esse vídeo hoje foi bacana para você, se foi informativo,
e te espero na próxima semana. Até lá!